A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Estou aqui para mais uma escola bíblica online. E hoje nós vamos falar, no nosso tema principal, vida espiritual autêntica em um mundo de trevas, nós vamos falar sobre o cristão espiritual. Vamos entender o que é o cristão espiritual, como que ele se configura numa sociedade como a nossa, uma sociedade materialista, uma sociedade que vê só o aqui e agora e uma sociedade que quer obter sucesso a todo custo. De que maneira, então, o cristão espiritual, ele se posiciona no meio disso tudo? Como que ele deve estar conduzindo sua vida, sua família e seus negócios ou seu trabalho, enfim, como que ele deve se colocar diante desta realidade do século XXI no ano de 2020. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. O cristão espiritual. A palavra de Deus, lá em Gálatas 5:1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, por causa disso, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Em Gálatas 5:16, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha que interessante. Às vezes, quando a gente ouve a palavra desejos da carne, a gente fica pensando que está falando sobre as questões relacionadas à vida sexual. E não é nada disso. Isso é apenas uma coisa. Mas tem outras tantas. Porque a primeira exortação que o apóstolo Paulo faz no texto de Gálatas 5:1 é assim: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E a segunda exortação, então, que ele faz no versículo 16 de Gálatas 5 é: vivam pelo Espírito. Quer dizer, nós devemos permanecer firmes e viver pelo Espírito. Nossa permanência em Cristo determina nossa maneira de andar. Só conseguiremos viver no Espírito se permanecermos em Cristo. A palavra carne e espírito são encontradas diversas vezes no capítulo 5 e 6 de Gálatas. Mas vamos ver o que significa andar no Espírito, viver no Espírito. O que significa isso? Significa ter nossas vidas diariamente sob o seu controle. E, obviamente, isto é estar sendo dirigido pela palavra de Deus. Devemos ter isso claro, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos ter esta vida espiritual autêntica e ser cristãos espirituais verdadeiramente falando. Nós não podemos, eu não sei se o irmão ou a irmã já viu o trigo e já viu o joio. Não sei se você já viu esses dois ao vivo e a cores. Se você observar esses dois, a olho nu, eles são idênticos. Eles são idênticos, mas um é falso. Um é falso e o outro é verdadeiro. Por isso que eu falo muito de autenticidade. Porque tem muita coisa falsa no meio dos cristãos que tem tudo a ver com características da verdade, mas no âmago não é verdadeiro. Nós precisamos ter um relacionamento com Cristo e não uma relação de coisas a praticar. Nosso coração e nossa vida devem estar totalmente dedicados ao Senhor. Esta é a perspectiva bíblica de ser uma pessoa espiritual. Ter o que então? A vida tem que estar totalmente dedicada ao Senhor.
Essa é a perspectiva bíblica de uma pessoa espiritual. O velho homem está crucificado e por isso nós podemos vencer a carnalidade. Nós temos condição disso, pois somos considerados mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É como diz a palavra em Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sempre existirá conflitos entre a natureza carnal e a vida espiritual. Observe que uma pessoa, após a conversão, ela experimenta semanas de grande alegria e vitória. Depois de algum tempo, as tentações começam a parecer mais intensas e finalmente pode derrotar esta pessoa, desencorajá-la e tomar conta do coração dela. Porque na verdade nós temos esta luta, olha só, em Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne quer puxar para o lado dela, o espírito para o lado dele. Sempre existirá uma luta entre a carne e o espírito. Vencerá quem você alimenta mais. Saiba disso. Vencerá quem você alimenta mais. Por essa razão, todos que de fato quiserem agradar a Deus não devem depender de si mesmos, e sim depender do próprio Deus. Veja o contraste entre as obras humanas e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado de uma união viva com Cristo. Já as obras da carne são pecados terríveis, que infelizmente são encontrados até entre os cristãos. Veja, sobre o fruto do Espírito nós falamos bastante em algumas aulas anteriores. Então eu não vou ler o fruto do Espírito, não vou falar ele aqui, porque na verdade ele deve estar fresquinho aí no seu coração. Os 9 atributos do fruto do Espírito. Mas eu vou falar em Gálatas 5, de 19 a 21, até o verso 21a. Veja só, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja só. Então, quando você está falando das obras da carne, tem esse pacote aqui, de Gálatas 5, 19 a 21, tá? Mostrando o que elas são, o que elas envolvem e o que elas, na verdade, pervertem a mente e o coração do cristão. Por esta razão, o cristão espiritual tem outro caráter, um caráter que se manifesta pelo poder do Espírito Santo. E isso se dá porque o Espírito está trabalhando para nos transformar à imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Vejamos. Mas todos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Veja só. E nós temos que ter claro que muitas das coisas que nos acontecem,
muitas das tentações que estamos expostos, das situações que estamos vivendo, nós não podemos tirar Deus do centro destas coisas, porque o Senhor está permitindo determinadas coisas em nossas vidas a fim de nos moldar, a fim de nos trabalhar, a fim de melhorar o nosso caráter, dar-nos integridade, para nos formar cristãos íntegros. E aí não importa a sua idade, não importa o tempo que tem de conversão também, isso é irrelevante. A verdade é que o Senhor sempre vai estar trabalhando e em todas as situações, em todos os momentos, é momento desse trabalho do Senhor na nossa vida. É como diz Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, muitas vezes citamos este versículo e esquecemos do juntamente. Que todas as coisas contribuem juntamente. Então não são algumas coisas que contribuem, são todas elas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É o ponto a ser analisado na minha vida, na sua vida. Porque se você não ama a Deus mais do que você ama as coisas ou pessoas, certamente você não vai entender esta palavra, certamente você não vai compreender as coisas todas juntamente para o bem, você sempre vai se sentir preterido, ferido ou ferida e colocado de lado ou até alguns esquecidos. Mas, como já falamos, se você focar amar a Deus, você vai entender todo o propósito para a tua vida, todo ele. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que contribuem para o bem, juntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E veja só o texto de Romanos 12, 1 e 2, aonde ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você quer isso na sua vida? Observe tudo que nós conversamos e observe este versículo na sua totalidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, aquela inclinação para o pecado, aquela inclinação para o erro, aquela dificuldade de poder se colocar de pé diante de Deus, apresente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso vai ser o seu culto racional. Porque Deus sabe da luta que está dentro de você. E Ele quer que você vença. Por isso é que você tem que apresentar a Ele. E você vai vencer toda e qualquer debilidade, toda e qualquer dificuldade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Chegamos aqui ao final de mais esta Escola Bíblica Dominical online. E eu quero, meu irmão, minha irmã, reiterar tudo que nós conversamos nestes 14 minutos e meio com relação ao cristão espiritual. Que você possa ter uma vida espiritual autêntica e que você se mantenha firme
firme no Evangelho, firmeza mesmo em relação à doutrina bíblica, a estar vivendo e praticando a palavra de Deus como ela é. Mesmo que isso seja difícil, mesmo que você tenha muita dificuldade, não importa, não importa. Fique tranquilo, fique tranquila. Somente deseje isso do fundo do seu coração, deseje isso com verdade. Você vai ver como Cristo vai te capacitar, como o Espírito Santo vai te dar condições de você viver isso para o louvor da glória do Senhor. Nos vemos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nos vemos no nosso culto de fé, esperança e amor, onde vamos poder participar de todos os momentos do culto. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja conduzindo a tua vida. E já já nos vemos. Até já.